A gente vai falar agora sobre mais um episódio envolvendo o ex-diretor do Núcleo de Humor da Globo, Márcio Smelling. Como vocês sabem, ele foi afastado da emissora depois de ter sido acusado de assédio moral e sexual por atrizes da casa. Agora, no mais recente capítulo dessa história, e na tentativa de provar a inocência, o Márcio revelou mensagens trocadas com a atriz Dani Calabresa. Paulinha, o que foi que ele divulgou? Vamos lá, porque tem uma matéria na Folha de São Paulo, bem extensa, e que detalha essa notificação extrajudicial que foi enviada pela defesa do Márcio Smelling, pelos advogados dele, ao e-mail da atriz Dani Calabresa. Então, foram reunidas uma série de mensagens trocadas pelos dois entre 2017 e 2019, e relatos divergentes sobre o que foi narrado naquela matéria que a gente trouxe aqui para o Morning Show, também da revista Piauí, sobre os casos de assédio moral e sexual contra o Smelling. Dani Calabresa tem um prazo de 5 dias para confirmar ou negar o teor dessa reportagem. Essa seria uma medida preparatória para fundamentar um futuro processo que Smelling quer mover aí contra a revista Piauí e contra a atriz. Bom, ao justificar essa sua decisão de interpelar a atriz, o Smelling diz que, apesar de Calabresa nunca ter tocado exatamente no nome dele, aí, entre aspas, o modo com que vem se comportando nas redes sociais dá a entender que ela concorda. Preciso saber se ela concorda, e se ela concordar é totalmente inverídica, e a gente tem que estudar que medidas tomar. Bom, na notificação, a defesa do Smelling afirma que todas essas correspondências posteriores entre eles evidencia que o quê? Que eles tinham uma relação pessoal e profissional harmoniosa. E aí, eles dizem aqui, ó, que reproduziram 7 conversas e uma mensagem de voz enviada pela Calabresa no dia 12 de novembro de 2017, já do aniversário dela. Então, aí, vocês que estão conferindo por imagens estão vendo a transcrição dessa mensagem, que era um agradecimento da Dani Calabresa para o Márcio Smelling por um post que ela fez no grupo do WhatsApp do Zorra Total, em referência ali ao aniversário dela. Ela diz assim, ó: chefe, estou mandando esse áudio para agradecer a mensagem linda que você mandou no grupo. Todas as mensagens que você manda, sempre de apoio e de carinho. Nossa, você não tem ideia como fico feliz de saber que você me acha talentosa. Eu sou sua fã pra caralho. Desculpa o palavrão, tá? Mas eu tô lendo aqui a mensagem dela. Aí ela continua ali agradecendo, diz que faz um trabalho muito legal. Estou muito feliz de verdade. Te amo muito. Um beijo para suas filhas lindas. Vamos para a Disney juntos. Vocês se lembram um pouco dessa frase, porque o Smelling chegou a dizer isso na entrevista que ele deu para o UOL, né, em repercussão à matéria da Piauí. Bom, aí temos outros trechos aqui, ó. Um trecho de uma mensagem enviada em novembro de 2018, que seria um ano depois da festa ali detalhada na Piauí, onde aconteceu um episódio sério de assédio. Ai, te aminho, muitas saudades. Pena que a gente se encontra pouco, mas eu sinto uma intimidade que, assim, eu posso mandar áudio, eu posso mandar mensagem a qualquer hora. Aí tem uma outra mensagem que a Dani se refere ao Smelling como o mais profissional, dedicado, caprichoso, workaholiquinho e ciborguinho. E aí depois tem também uma mensagem no dia seguinte à festa, essa mensagem postada no grupo do Zorra Total, que a Calabresa cumprimenta os organizadores do evento que aconteceu no dia anterior, que ela descreve como uma festa bafo. Bom, o Smelling disse para a Folha de São Paulo o seguinte, ó: não forcei Dani Calabresa a nada naquela noite, e acrescenta que só vai revelar na justiça os detalhes daquele dia, né? A notificação que foi enviada para Dani Calabresa também refuta a versão da Piauí de que o Smelling teria visitado a Calabresa no camarim, nos estúdios lá da Globo, quando ela foi gravar aquela cena de maiô. Então tem essa história de que o Smelling nem estava no dia, que a gravação não aconteceu nos estúdios, mas numa externa, né? E aí ela teria que se pronunciar também em relação a isso, dizer se é verdade ou se foi mentira. Também tem ali testemunha de integrantes do Núcleo de Humor da Globo, que falam ali sobre o momento em que houve o rompimento dessa amizade entre os dois, digamos assim. Então, teria sido em maio do ano passado, na reunião a respeito desse programa do Fora de Hora, que a intenção da Dani era de fazer uma versão do Furo MTV com o Bento Ribeiro. Ali lhe foi informado que não, que quem faria o programa com ela seria o Paulo Vieira, e aí começou uma discussão em que, de fato, parece que ela chorou, ela reivindicou o Bento, o Smelling explicou que não daria, porque existiam restrições ali em relação ao Bento Ribeiro, enfim, restrições que lhe fugiam ali ao controle, enfim,
né, tipo roteiristas e, enfim, outras restrições. A Calabresa insistiu, pediu até roteiristas da confiança dela, enfim, ficou de uma forma que realmente não deu para contornar, e parece que aí o Melling repreendeu há um tempinho depois, dizendo: você chorar, reclamar que não tem seus atores, que tinha ator demais, humilhou muita gente que chorou depois também. E aí a Calabresa acabou substituída, né? O programa foi aprovado, e a partir desse momento, de acordo com esse relatório aí do Melling, da defesa dele, haveria aí um movimento da Dani Calabresa expressando críticas a ele, e também um movimento de ex-subordinadas dele, que teriam criado um grupo de mensagens, aí diz a matéria aqui, para encorajar de forma incisiva a adesão de outras mulheres em uma campanha contra o ator. Bom, procurada, a Dani Calabresa se manifestou por meio da advogada Maíra Cota. A nota diz o seguinte, objetiva intimidar não apenas uma vítima específica, mas outras que ainda permanecem protegidas sob sigilo, e até mesmo testemunhas, como se isso fosse capaz de apagar os graves fatos narrados e cuidadosamente checados com dezenas de pessoas citadas pela matéria. Aí, questionado se a iniciativa poderia ser vista como uma tentativa de coação, o Melling respondeu o seguinte, estou numa encruzilhada por parte da opinião pública. Se mostro alguma coisa, estou expondo as vítimas. Se vou para a justiça, estou intimidando a advogada. Me defendo onde? Ele diz que está fazendo sessões quase diárias de terapia, que cometeu erros nas relações pessoais, como falta de empatia e sensibilidade, e além de traição, né? Mas que do ponto de vista profissional não perseguiu ninguém, não coagiu ninguém. Mais um capítulo aí dessa história. Pois é, Paulinha. Adriles, e aí? Esse movimento de defesa do Marcius Melling te convence? Olha, não me convence no seguinte sentido de acusação explícita a que ele foi exposto. As mulheres, e é bom essa explicitude, isso não expõe, vai expor as pessoas, mas quanto mais exposição clara, objetiva e explícita, mais a gente tem noção do que foi acontecido. Não dá para dizer, ele me abusou, mas ficar simplesmente assim na maciota, subliminarmente. As acusações às quais o Marcius Melling foi exposto são muito claras. Ele expunha a genitália dele para outras mulheres, ele esfregava a genitália dele nas outras mulheres, ele agarrava mulheres, isso tudo feito por um coletivo de mulheres. Se elas estão mentindo ou não, aí é outra história. Se elas têm que provar isso de uma maneira que ele perseguia com mensagens sexuais, em mensagem de WhatsApp, isso tudo tem que vir à tona. As acusações são muito sérias. Em relação a Dani Calabresa, é complicado isso, né? Porque muitas mulheres não têm a percepção total de que foram abusadas quando são abusadas. Eu lembro aquele caso do Dominique Strauss com a camareira, o depoimento dela é muito elucidativo nesse sentido. Olha, ele enfiou o pênis na minha boca e ele era um cara poderoso, eu sabia que eu nunca poderia chegar a uma acusação formal a ele, eu poderia perder o emprego e eu cedi. Ou seja, às vezes muitas mulheres que estão abaixo de uma escala de poder são abusadas e ficam em silêncio e não respondem e aceitam o abuso exatamente por essa opressão. Aí que é o problema. Não acho que seja o caso da Dani Calabresa, porque lá na Globo todo mundo é PhD em abuso. Acho que ela pode sim ter sido oportunista, brigado com ele meses depois e relembrado esse caso de abuso para fazer algo contra ele. Isso, por sua vez, não anula o fato dele ter abusado dela, caso seja comprovado. Que ele pôs o pênis para fora, agarrou, tentou beijar, lambeu a menina. Isso é uma coisa asquerosa. Essa percepção de que ele fez isso tudo é asqueroso. Se ela se aproveitou de alguma forma disso, de maneira oportunista, ou se ela não entendeu esse tipo de abuso, que eu acho pouco provável, isso não anula o fato dele ter sido um abusador, caso seja, mais uma vez, comprovado o abuso dele em relação a Dani Calabresa e as outras mulheres. Isso não anula também a omissão da Rede Globo, em que, pela matéria da revista Piauí, todas as mulheres foram exatamente acusá-lo. E isso, sobretudo, coloca uma sombra assim, em relação ao fato de que você pode ter um coletivo de mulheres acusando um homem por uma coisa vaga, assim. Quando você cria um clima de histeria coletiva, um olhar é um abuso, um toque no ombro é um abuso, uma palavra mal colocada é um abuso, uma ligação tarde da noite é um abuso. Isso é chatice, não é abuso. Agora, mostrar pênis, você esfregar pênis,
abraçar. E por que eu estou sendo explícito? Porque isso configura um abuso. O fato delas terem sido confusas ou oportunistas, ou não terem entendido, não anula esse abuso que elas descrevem que o Márcio Meirelles fez. Perfeito. Joel, o que o Adriles disse, acho que cabe bem, né? Uma coisa não anula a outra. Sem dúvida, uma coisa não anula a outra. Seria imprudente de qualquer um de nós dizer o que de fato aconteceu ou não, um caso que ainda está sendo aí averiguado. Segundo o Mellen, nem na justiça está ainda, não entendi ainda se já existe um processo contra ele ou não. Não existe, não existe, Joel. Então, ele está, no fundo, está só na opinião pública com poucas informações que a gente tem, essas mensagens, os depoimentos, a matéria da Piauí, para qualquer um de nós elementos muito esparsos aí. O que eu acho que dá para dizer é o seguinte, tem algumas possibilidades aqui. Uma delas, ele cometeu importunações sexuais com diversas mulheres em diversos momentos, atos reprováveis como esse, tirar o pênis para fora, tem que segurar a mulher com o pênis de fora ali, numa festa, isso é uma coisa. Outra coisa, ele não só fez isso, como retaliou no ambiente de trabalho, usando a autoridade dele de chefe, coagiu as mulheres e se vingou delas se elas não foram suscetíveis aos seus avanços. Isso já tornaria ainda mais grave aí as coisas que ele fez. A última, que parece que é o que ele está tentando dizer, é o seguinte, olha, a gente tinha relacionamentos, às vezes eu posso ter me excedido um pouco, mas havia um clima ali que não de tolerância para esse tipo de conduta, me arrependo de não ter pensado muito nos sentimentos delas às vezes, mas não fiz nada criminoso. Perfeito. Está tudo na mesa ainda. Eu acredito que se tem tantas mulheres vindo a público e apontando isso, que a gente deva ouvir e deva levar muito a sério essas acusações. Se tem mulheres dizendo que foram abusadas, que se sentiram coagidas depois, às vezes a pessoa nem percebe, mas se você é o chefe, você não pode sair achando que fazendo avanços sexuais livremente, porque a pessoa sabe que você pode demiti-la se você se sentir diminuído qualquer coisa. Então, é uma situação muito mais delicada que você coloca, e que merece ser investigada a fundo. E ele também merece o direito de se defender nos fóruns cabíveis aí. Não, gente, vamos ser sinceros, botar o pau pra fora é incabível em qualquer circunstância, né? Pelo amor de Deus. Paulinho, eu quero te ouvir bem rapidinho, por favor. Eu acho que expor aí essas mensagens, enfim, que provam o quê? Que uma pessoa está tentando ser gentil com o chefe. Eu não sei nem se é a percepção, Adriles. Eu acho que muitas vezes o que acontece? Por exemplo, ela pode ter percebido que ela foi abusada de fato, e aí ela pensa, eu tenho duas opções. Ou eu mando esse cara para aquele lugar, faço um escândalo e vou embora, sei lá, saio, não sei, né? Tipo, tomo uma atitude muito drástica agora, ou não sei, vou tentar, né, ver se eu consigo melhorar esse clima até eu entender o que eu vou fazer e tal. É um pouco demais, né? Não, eu acho, eu não gosto de julgar, Adriles, mas o que eu fico pensando muita gente fala isso, mas por que a pessoa não deu um tapa na cara do cara? Por que a pessoa não fez um escândalo? Por que a pessoa não expôs? Isso é tudo julgar o que a outra pessoa está fazendo. Mas, pensa, ela até começa a mensagem, chefe, né? É curioso isso, porque é o que ele era. Ele era o chefe dela. Então, se ela não vai embora, não faz o escândalo e não manda ele para aquele lugar, ela vai ter que arranjar um jeito de conviver com essa pessoa, não sei, entendeu? Não, de gerar um clima menos mal. Ela se aproxima dele afetivamente. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ela pode ter sido oportunista e tentado alavancar a carreira dela de alguma forma, isso não anula o abuso de um cara que pôs o pênis pra fora e tentou agarrar a menina. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô julgando a Dani Calabresa. Acho estranho ela dizer eu te aminho semanas depois dela ter sofrido um abuso. E a Dani Calabresa, vamos ser sinceros, é uma menina inteligente, sabe o que é um abuso sexual, sabe o que é uma escala de poder, e ela tem poder também, é uma grande atriz. Então ela pode ter sido, não excluo a possibilidade de ter sido oportunista no sentido de profissional de ascensão, mas não anula o fato dela ter sido, sim, abusada. Vini. Paulo, todas as mensagens aí, então, reveladas pelo Márcio Mellen, né? Mas acho que é isso que a Paulinha tentou trazer um pouco pra gente, né? A gente nunca sabe qual que é o tempo da mulher assimilar o que ela tá vivendo, o que ela tá passando. Claro que um gesto como esse que o Márcio talvez teria feito naquele dia é um gesto muito grave, como o Adriles falou. Mas vamos esperar que as investigações se desdobrem ainda estamos no escuro nessa história, ainda tem muita coisa pra gente descobrir.